Graça e paz a todos. Todos são bem-vindos a esta live, onde nós estamos nos reunindo para um momento de fé. Este momento em que Deus preparou para nós, para que nós pudéssemos estudar e crescer na fé, na sua palavra, para que pudéssemos agradar cada vez mais o seu coração. E como nosso objetivo é agradar o coração de Deus, nós fazemos os estudos da palavra e estamos estudando os milagres realizados por Jesus. E hoje estaremos estudando o 34º milagre, que é o penúltimo milagre realizado, que foi a restauração da orelha de Malco, assim é intitulado nos evangelhos. Encontramos esse texto em Lucas capítulo 22, versículos 49 a 51. Que a nossa irmã Kátia irá ler para nós no momento oportuno. E João capítulo 18, versículo 10, que o nosso irmão Helder lerá para nós. Então, estamos iniciando com muito prazer na presença de todos e peço à irmã Kátia que, por gentileza, faça a leitura do primeiro texto. Amém. Lucas capítulo 22, versículo 49, na versão NVI. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Amém. Pastor Helder, por gentileza. João, capítulo 18, versículo de número 10. Nesse momento, estou a ler na versão King James. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele era Malco. Nosso Deus, querido Pai, aí está lida a tua palavra sobre este milagre realizado pelo teu Filho Jesus. Queremos que o teu Espírito Santo nos oriente, iluminando-nos para compreendermos a mensagem que tu tens para os nossos corações, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. É um milagre muito interessante, né? Depois, aqueles que estão seguindo aqui online, também os que vão ouvir esta gravação, devem ler até todo o capítulo para compreender o contexto do acontecimento. Quando Jesus foi para o Getsemane, para o seu lugar de sofrimento, e naquele momento em que ele estava sendo perseguido para ser preso e ser levado ao seu sacrifício, né? Aqueles sofrimentos todos. E estavam com ele os discípulos, e ele, então, pede os discípulos para estar ali, que lhe orar e tudo, e vocês podem estudar depois. O que nós queremos enfatizar é o milagre realizado aí, porque quando eles estavam lá, chegou o sumo sacerdote com seus auxiliares e todo, e vieram armados e para prender Jesus, né? Então, há esse acontecimento. Há uma luta aí, nesse momento, porque Pedro tira da espada e corta a orelha desse Malco, que era um assistente do sumo sacerdote, não é? Então, de certa forma, se nós não penetrarmos num estudo mais, como se diz assim, contextual, às vezes não entendemos, pensamos que até está certa essa luta aí, porque Jesus fala realmente de uma luta e fala da espada, não é? No Evangelho, segundo Mateus, Jesus fala que ele veio trazer espada, não é? Ele pensa assim que
vocês pensam que eu vim trazer paz e tudo? Não, eu vim... Quando Jesus partiu desse mundo, ele disse aos discípulos, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Mas a vinda dele não trouxe paz, trouxe luta. E é isso que nós queremos ver neste milagre, o que nós entenderemos por isso. Quando Jesus fala que ele veio trazer espada em vez da paz, então nós temos que buscar num contexto para entender. E o apóstolo Paulo explica na carta aos Efésios o tipo de luta, o tipo de espada que Jesus falava aos seus discípulos. Eu vou pedir ao nosso irmão Mateus que leia para nós aos Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17. Por favor, Mateus. Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 17, eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado. Então vejam que aí está um aclarar da palavra de Deus no contexto de que tipo de espada, que tipo de luta Jesus estava dizendo, né? E no caso aí, dentro do contexto, está uma coisa muito bem direta sobre a espada, né? Pedro usou a espada para cortar a orelha. Agora, a espada que Jesus falava é a espada do Espírito, né? Não era aquela arma que Pedro estava portando. Então, a cura de Malco, que esse milagre aí que Jesus realizou, mostra o tipo de batalha, certo? Então, vamos prestar bem atenção nisso, porque aí mostra o tipo de batalha que Jesus veio trazer, e o tipo de batalha que ele quer que nós travemos, não é? Os discípulos esperavam por uma batalha de conquistas para a posição real, daquele que ia assumir o trono de Israel e tal. Então, eles pensavam sempre nas guerras, nas batalhas assim de mão armada, vamos dizer. Mas não era esse tipo de batalha que Jesus estava propondo e que ele veio realmente fazer. Jesus mostra que a batalha era contra as trevas, certo? Então, é a luz contra as trevas. Quando Jesus, dentro do contexto, diz aos discípulos, vós sois a luz do mundo, né? E brilhe de tal maneira a vossa luz que vejam o que? A sua espada, suas armas, suas lutas? Não, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, a luta é das boas obras com as más obras. A luta é das obras espirituais com as obras carnais, né? Então, há uma luta das trevas, da luz contra as trevas. Agora, veja, quando Jesus foi aí para ser preso, então, Judas aparece na oposição, né? Pedro aparece aí na defesa de Jesus, e Judas aparece na oposição. Judas vem em frente. E veja bem, em Judas nós vemos, então, a fé em assintonia com a fidelidade de Jesus. Então, ele entra ele tem fé em Jesus. Judas foi o tesoureiro do colégio apostólico, ele realmente era um companheiro de Jesus, mas aí ele entra na batalha numa assintonia, quer dizer, o aparelho dele não estava ligado diretamente na emissora. Estava cheio de chieira, e ele vem nessa chieira toda, como o rádio, que eu dou exemplo aí, ligado, né, em outras emissoras e tudo, entrando em interferência de tudo quanto é lado, né? O tempo estava ruim, o tempo estava mal, e aí começou aquela assintonia, né? Não era sintonia, era assintonia. Então, aquele barulho ferrendo, e Judas aparece aí, né? Agora, Judas, presta bem atenção, eu não vou
adentrar muito em detalhes, mas dou umas frases assim principais só para vocês pensarem melhor sobre o assunto. Judas trai com um beijo. Presta atenção, é a traição do companheiro. A traição do companheiro é sempre amável, é sempre demonstrada dessa maneira. Então, cuidado com os companheiros, certo? Presta bem atenção que não existe ninguém igual a Jesus para nós. Não existe ninguém igual à condução do Espírito Santo na nossa vida. Eu podia entrar num certo contexto aí muito forte, quando a palavra de Deus nos diz, maldito o homem que confia no homem, o coração é corrupto, né? E tal. E ele fala de uma confiança absoluta. Quer dizer, aquele que põe confiança absoluta num companheiro não está equivocado, porque pode pôr confiança relativa no seu próximo, no seu companheiro, mas absoluta somente no Senhor da nossa vida. Somente naquele cujos propósitos são divinos e eternos para nós. Certo? Então tem que ter muito cuidado. Veja aí, Judas era um companheirão. Numa análise bem feita dos apóstolos, Judas era um dos melhores apóstolos de Jesus na questão de administração do colégio apostólico. Mas ele foi o traidor, certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, né? Então, levar a palavra de Deus em conta. Então, ele faz essa traição, que é através do beijo, que é a traição do tipo do companheiro, né? Já os inimigos agem nas trevas, nunca na luz, né? Os inimigos agem não na luz, eles agem nas trevas. Então, Jesus fala em espada, prepara para a guerra contra as trevas. É isso que é que Jesus fala em espada, é isso que Jesus fala em lutas, é preparar contra as trevas, contra o pecado, contra o mal, contra as artimanhas do inimigo, contra as artimanhas dos homens. É isso que a gente tem que ter cuidado. Nós estamos neste mundo, tanto que Jesus orou por nós, pelos filhos de Deus, dizendo, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque nós estamos nas trevas, nós estamos no meio do mal. E para nós espalharmos a nossa luz, nós temos que estar nas trevas, para que as trevas possam ser dissipadas, certo? Então, isso é muito importante. Então, a batalha contra as trevas vence como? Vamos ver isso aí, ó. Vence com humildade, servindo, curando e restaurando. Foi a atitude de Jesus, não foi a atitude de Pedro, certo? Então, com isso, veja bem, a cura de Malco indica a verdadeira batalha. Jesus veio curar os feridos. Jesus veio restaurar os que necessitam de restauração. Então, veja bem, Jesus intercede pela segurança dos que estão com ele. Ele falou, não sou eu que vocês querem, então deixa os outros irem. Vamos guardar isso também, que Jesus sempre, ele defende aqueles que estão ao seu lado. Estejamos nós certos ou não, estejamos nós fazendo o bem ou não, ele nos defende, porque nós somos dele, nós estamos do lado dele. Não fica sem essa de fazer assim, não, no que foi que eu errei, no que foi que eu... Para de fazer autocomiseração. Jesus não está contando os seus erros. Confessa que errou, se você acha que errou, e ele perdoa e ele nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade, certo? Ele nos defende sempre, sempre, ele é nosso defensor. Nunca leve que Jesus ou o Espírito Santo estará nos acusando. Tanto que em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, que aquele que se afasta de Deus, que entra em assintonia, o Espírito Santo luta contra a natureza pecaminosa dele e fica lutando para que ele possa voltar, para que ele possa deixar e não fazer aquilo que é o querer da carne, o querer da natureza pecaminosa, para fazer o que é do querer do Espírito. Está em Gálatas 5:17. Quem tem a Bíblia pode marcar aí e leia depois. Uma luta que o Espírito Santo trava a nosso favor, se nós sairmos da linha, se nós andarmos errado, ele trava uma luta contra o mal para que nós possamos retornar e ser livres. Isso é maravilhoso, né? Então, esse posicionamento de Jesus, por isso que a fé divina é chamada fidelidade. É que não falha, é uma fé que não falha, é uma fé que nunca entra em assintonia.
Pelo contrário, ela respeita a nossa sintonia para nos fazer sintonizar de novo, entende? Então, é uma coisa muito profunda, muito jóia isso, né? Agora, a orelha de Marcos, de Malco, vamos ver isso aí. Sabe que a orelha de Malco, se vocês não sabem ainda, para quem está aprendendo agora, era um sonho, foi um sonho restaurado. Porque Jesus sabia o que significava para Malco perder a orelha direita. Presta bem atenção nessa explicação. O Malco já estava, com muitos anos, ajudando o sumo sacerdote. O que fazia? Porque ele estava na carreira para ser sumo sacerdote. E nessa carreira lá, nesses seus estudos teológicos, preparando para ser, além de estudar, a sua parte prática era ficar cuidando da lenha, do fogo, do sacrifício, e fazer tudo da melhor maneira possível, né? Então, ele estava a serviço e em estudos no templo para ser um sacerdote. Agora, na consagração, quando ele fosse consagrado, depois dos 8 anos, que ele fosse consagrado a sumo sacerdote, o que teria que acontecer? Nessa consagração, o sangue do cordeiro morto no altar, tirava desse sangue e passaria no dedo polegar do pé direito daquele candidato, e no dedo da mão esquerda daquele candidato, e no pé da orelha daquele candidato. Então, porque o sangue no dedo era para que ele sempre andasse nos caminhos do Senhor como sumo sacerdote. E no polegar da mão direita é para que ele sempre escrevesse e andasse na lei do Senhor, certo? E na orelha direita é para que ele sempre ouvisse Deus e nunca outra fonte, sempre ouvisse Deus. Então, se tivesse uma imperfeição no corpo do candidato, ele não poderia ser consagrado como sacerdote, ele teria que estar com o corpo perfeito, com o corpo completo. Agora, de maneira muito especial, essas áreas que receberiam o sangue do cordeiro para ser consagradas. E perder a orelha direita ia perder o sonho do Malco de ser um sumo sacerdote. Gente, não era brincadeira. Se hoje, para um seminarista, perder o sonho de ser um ministro do evangelho e tudo, por alguma razão, é algo triste demais, imagina naquela dureza da lei dos judeus e tudo, que tristeza. Era difícil para entrar naquela carreira, agora vai consagrar, não pode, porque está sem a orelha. Não é possível, a alma podia estar tudo perfeito, os seus estudos podiam ser perfeitos, podia estar tudo na perfeição, mas não tinha orelha direita, e foi justamente na orelha direita que Pedro cortou. Pedro cortou a alma do indivíduo, ele feriu profundamente o ajudante, o assistente do sumo sacerdote. Dá a ideia a alguns que até querem interpretar que ele era um dos soldados. Não, ele era assistente do sumo sacerdote. Ele não era um guarda, ele era aquele que estava aspirando a carreira sacerdotal. Então, o que Jesus faz colocando a orelha de Marco no lugar? Porque Jesus não deixa defeito quando ele restaura. Ele voltou a ser perfeito. O que Jesus faz? Jesus restaura os sonhos, restaura a dor daquela alma de Malco. Então, Jesus é o grande restaurador de sonhos. Jesus é o grande restaurador das almas. É para isso que ele veio. E é essa luta que ele quer, que nós lutemos para restaurar as almas, que nós lutemos para colocar as orelhas no lugar e fazer com que as pessoas sejam curadas, que os feridos, os pecadores, sejam transformados pelo poder da graça salvadora de Jesus na cruz. Entende? Então, essa é um exemplo ali, esse milagre traz para nós esse exemplo maravilhoso. E encerrando, eu quero, então, trazer aqui a questão da fé, né, da sintonia. Então, a fé divina, que nós chamamos de fidelidade de Deus, está ali totalmente em Jesus, o Filho de Deus. Primeiro, movida pela missão do Filho de
entregar a vida. Ele estava ali para entregar, por isso que ele falou, deixa eles, deixa os outros aí, não é eu que vocês estão buscando, sou eu mesmo, eu sou aquele que vocês vieram buscar. Ele se entrega, ele tinha a missão de entregar. Então, a fé divina, que é a fidelidade de Deus, está em Jesus, nessa missão, movido pela missão da entrega. Jamais ele faltaria isso. Ele veio para isso, ele nasceu da Virgem para isso, e ele foi fazer isto, e ninguém tiraria ele dessa missão, certo? Segundo lugar, a fé dele, ou a sua fidelidade, era movida também pelo propósito de lutar contra as trevas, de trazer luz às almas, né? E ele é movido assim. Então, essa fé também era movida pela ação de restaurar a alma e de restaurar os sonhos. Amém? Então, esses três mover da fé divina em Jesus. O mover, primeiro, pela sua missão de entregar a sua vida. Movido, em segundo lugar, pelo propósito de lutar contra as trevas. E, em terceiro lugar, movida pela ação de restaurar os sonhos e a alma do ser humano, perdoando os seus pecados e livrando de qualquer injustiça, certo? Agora, a fé pessoal. Onde está a fé pessoal? Está em Pedro, que toma uma sintonia tremenda em defesa de Jesus, né? E quer agora lutar por toda maneira, mas a fé dele estava ali, a fé pessoal. Ele acreditava realmente em Jesus de tal maneira, embora ele nega depois, mas é aquela falha que qualquer um pode ter, né? Por causa do temperamento e tudo, ele falhou. E Jesus havia dito que ele ia falhar, mas ele estava completamente consciente de que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava ali para ajudá-lo. Então, essa fé pessoal ele tinha. A fé pessoal está em Judas de tal maneira que ele trouxe, é ele mesmo. Tanto é ele mesmo que eu vou dar o beijo naquele que para ser traído. Vocês estão entendendo? Quer dizer, mesmo em assintonia, ele demonstra uma fé pessoal tão forte que ele tinha certeza absoluta para ele que quem deveria ser traído era realmente Jesus, porque ele era o Filho de Deus. Olha que coisa profunda. Como nós dizemos, menino, durma com barulho desse, né? Numa luta daquela. Não é fácil entender, mas é isso aí. A fé estava nele de maneira profunda, como estava em Pedro, só que um em sintonia, em defesa, o outro em ataque, né? Mas os dois sabiam perfeitamente que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus. Então, a fé profunda neles aí. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa toma atitudes contrárias ao Evangelho e, no entanto, lá dentro dele tem uma fé profunda. Ele está trazendo coisas contrárias e vai sofrer por isso, porque dentro dele ele tem a fé realmente no Evangelho. Agora, estava em Judas, né? Judas estava ao lado da oposição, que é a sintonia. E a fé eclesial, a fé da igreja, a fé do grupo vida, a fé das células, ela estava no grupo dos discípulos que estavam com Jesus, né? E naquela sintonia com ele, e estava também no grupo dos sacerdotes em assintonia. Eles vieram prendê-lo porque eles sabiam, eles estavam crendo que ele era Jesus. Eles estavam crendo que ele era o Messias proclamado. Então, nós temos que prender para ele parar com isso, para ele não ser aquele, o filho de Davi, certo? Então, está aí a fé divina, né, maravilhosa em Jesus, a fé pessoal, ali demonstrada por Pedro e por Judas, muito profunda, e a fé eclesial no grupo de discípulos e no grupo também dos sacerdotes, certo? Que Deus nos abençoe e que nós estejamos em sintonia com Jesus, né? Sempre. Amém? Cuidado para não ficar em assintonia, não entrar em contrário, embora a nossa fé seja tão forte e que às vezes, eu sempre costumo dizer aqui, às vezes a pessoa pega tanto a religiosidade que esquece do verdadeiro religioso que é Jesus. Amém? E fica tanto apegado a certos detalhes, a certos rituais, a certos, como é que a gente chama, certas regras religiosas, ou sistemas religiosos, ou denominações, ou não sei o quê, que isso passa a ser acima de Jesus. Então, você para de lutar contra as trevas e fica trazendo trevas para a sua luta,
certo? Então, não. Nós temos que apegar a Jesus. Jesus, 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 o autor e consumador da nossa fé. Nosso Deus, graças te damos por Jesus, que é o teu Filho amado, que nasceu para trazer essa luz a nós e ao mundo. Ajude-nos, ó Deus amado, que aprendamos com este milagre a ser um defensor da alma humana, onde quer que ela esteja, caída pelo caminho, caída no monturo, porque a tua palavra nos diz que tu desces do teu trono até o monturo para levantar o abatido e pobre de espírito e fazê-lo assentar junto aos príncipes da tua glória. Que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, que não usemos de uma espada para trazer batalhas carnais, materiais, mas que usemos da tua luz para trazer o amor, a humildade, a paz verdadeira e a verdadeira salvação que há em Jesus Cristo. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.